Os filhos de Deus não estão à venda. Nós queremos fazer uma reflexão com vocês hoje sobre tráfico de menores, sobre prostituição, pornografia e outras coisas. Fica com a gente que o tema hoje é sério. Olá, vamos falar de um tema que é bem sério, que é um tema que não é muito comentado no nosso meio, às vezes a gente passa despercebido, e às vezes a gente até não acredita, né? Fala que é uma teoria da conspiração e coisas desse tipo, mas é um tema relevante, um tema no qual a igreja tem que se posicionar. Muito bem. Irmãos, a gente esteve assistindo aquele filme chamado Som da Liberdade, do Tim Caviezel. O Mel Gibson também foi um dos diretores do filme. Incrível, né, Wilber? Eu terminei de assistir o filme, quando eu cheguei no dia seguinte, o que o Google coloca na sua mão? Queira ou não queira, eles fazem as pessoas serem formadoras de opinião. Você pega essa grande porcaria aqui, que é excelente, né? Mas se você puxa por outro lado aqui, pronto, você já tem as notícias. E aí a primeira notícia que ele deu para mim aqui, né, que é aquele Google Notícias, um jornalista da Folha, para variar de esquerda, com visões marxistas, dizendo assim que Mel Gibson e a equipe lá, né, Tim Caviezel e tal, ficaram de lançar esse livro há 5 anos, esse vídeo há 5 anos, né, meu Deus, esse filme há 5 anos, O Som da Liberdade, e isso é uma grande teoria da conspiração, que não existe tráfico de crianças, tráfico de órgão, de menores, etc. Mas o filme, cara, é chocante, eu recomendo que todo cristão assista por vários motivos. Número 1, é para que você apoie mais tipos de filme desse, que, pelo amor de Deus, né, quando eu vi crentes da igreja indo assistir Barbie, um sistema doutrinário, ideológico, que faz um homem um paspalho, um ser mais afeminado, e a mulher como a cabeça de todo o relacionamento da sociedade, desvirtua totalmente os fundamentos judaico-cristãos que nós temos. E nada contra as pessoas que querem viver esse tipo de vida, mas nós falamos de movimentos idealizadores e movimentos ideológicos, vamos dizer assim, né, ideológicos, que tentam moldar os padrões da sociedade e mudar os padrões da sociedade. Sabemos que uma vez que você desestrutura toda estrutura, ela rompe. Podemos comparar isso com um edifício que é construído com uma grande e forte infraestrutura para que aquele edifício não caia. E uma vez que você pega a sociedade, né? A família é a base da sociedade. E você pega a família e vai destruindo, corrompendo as crianças, pervertendo ideias, pensamentos, convicções, tradições, as leis de Deus, tanto leis morais quanto as leis espirituais do Senhor, você está colocando em ruína a própria sociedade. Eu achei um perigo. E o filme, o Wilber, ele começa a mostrar as crianças sendo sequestradas com imagens ao vivo. Eles embaçam o rosto das crianças. Não tem nenhum tipo de cena pornográfica, de adultério. Mostra uma cena de quase adultério, né, de abuso de menor, vamos dizer assim, né, pra gente não ter os direitos reservados aqui, mas não mostra, né, ele começa a mostrar, depois corta. Eu levei meu filho só tem 10 anos, o Lucas saiu de lá abalado, eu falei, é por isso que o papai nunca deixou você sozinho, a gente cuida do Lucas, cerca o Lucas de todos os lados, né, e hoje o Lucas é uma grande bênção. Ô Wilber, você concorda que nós temos um padrão da sociedade sendo destruído, desconstruído, e o problema dessa desconstrução, explica um pouquinho pra gente, Wilber, dessa seriedade pra gente entrar como o cristão pode reverter isso e como nós somos responsáveis pelo que tem acontecido hoje também. Então, o que acontece, né? A nossa escola, agora eu vou falar no lugar de fala como professor, o que acontece? Todo o nosso sistema de ensino, ele parte de um materialismo dialético de Karl Marx, ou seja, a estrutura que a gente passa o conhecimento é o materialismo dialético de Karl Marx. Então, a gente usa como pressuposto para conhecer as coisas, para método de ensino, esse materialismo de Karl Marx. Então, quando a gente sai da escola, mesmo a gente não sendo de esquerda, a gente já tem essa percepção, a gente já observa o mundo, a gente já foi ensinado a ter essa percepção dessa forma, desse pensamento marxista. Então, quando a gente fala que há um tipo de agenda ideológica, por exemplo, tá? Há um tipo de controle, por exemplo, a gente está falando dessa parte. Tá? Às vezes a gente nem é de esquerda, mas a gente é tão influenciado pelo nosso meio, pelo nosso convívio, que a gente acaba tendo pensamentos sem perceber. E
o que a crítica desse outro lado de oposição faz desse filme é justamente cancelar ou negligenciar um assunto sério, falando que é teoria da conspiração. A A gente gente sabe, sabe que esse tipo de agressão a menores acontece, a gente sabe que esse tipo de agressão, esse tipo de tráfico de órgãos acontece, e isso é um dever nosso, moral, social e cristão de combater. verdade. Ó, compartilhando aqui para vocês, só para vocês, deixa eu conseguir passar a tela aqui. Tá aqui, ó, esse filme aqui do Jim Caviezel, Som da Liberdade, muito bacana para você assistir, e eu recomendo mesmo que você assista, para que a gente possa dar voz, né, dar voz de verdade aos problemas sociais que a gente enfrenta hoje. A igreja faz parte de uma sociedade, e a igreja sempre moldou os padrões da sociedade pelos caráteres de Deus, caráter cristão, e esses caráteres, vamos dizer assim, tem sido modificado, moldado pelos padrões da sociedade moderna. Vivíamos antes numa sociedade que era baseada em coisas mais sólidas, né, mais fundamentais, e hoje em dia a gente tem uma sociedade muito líquida, que não dá valor para muitas coisas, e as coisas que eles dão valor é ego, mídia, aparência, né, e por aí vai. Então, assim, é a sociedade totalmente corrompida. O que eu e você temos a favor disso? Nós vamos entrar agora na responsabilidade do cristão. Oi, Uber, eu estava nos Estados Unidos, eu comecei a ir para fora do país em 2009, e primeira vez que eu estava ali dirigindo na freeway, né, a gente estava subindo para Orlando, e a gente via na rodovia, assim, os letreiros, alerta Amber, e eu não entendi o que significa alerta Amber. E uma vez a pessoa me falou, você viu o alerta Amber? Eu falei, vi. Ele falou, o alerta Amber, na verdade, foi de uma criança que foi desaparecida, eu chamava-se Amber Renee Hagerman, uma coisa assim de 9 anos de idade. Então, começou-se o movimento na Holanda, depois veio para os Estados Unidos, e agora foi inaugurado no Brasil e você nem sabe. Quando uma criança é sequestrada ou é desaparecida, muitas vezes é para o tráfico de abuso de menores, para não falar a palavra, ok? Mas você já sabe, rituais, sexo, essas coisas. Então é para abuso de menores e também para tráfico de órgãos. Essa indústria fatura mais de 126 bilhões de dólares todos os anos. Não estamos falando de 1 bilhão, não. Estamos falando de 126 bilhões de dólares todos os anos. Isso dá o PIB de muitos países juntos. E existem homens, existem sistemas por trás disso que financiam todo esse processo. E você não sabe, mas você, cristão que consome pornografia, você é um grande financiador desse processo. Tá? Mesmo que você consuma pornografia adulta, você é um grande financiador. Os grandes vilões, eles se escondem atrás dessas grandes plataformas que sugerem vídeos de sexo e etc. Eu já li matérias, inclusive documentários Netflix, perseguindo pessoas que eram donas desses sites, e esses sites têm poderosos prefeitos, governadores, deputados, que protegem, é uma rede, é uma malha que protege todo esse sistema. Os Estados Unidos e a CIA, eles têm um departamento só para tratar sobre isso, e eles mostram símbolos, figuras, imagens que reportam essa sociedade secreta do tráfico de menores. Como o cara fala no filme, Hilber, um pedaço de droga, por exemplo, assim, uma cocaína, você pode vender uma única vez para uma única pessoa. Uma vez que você pega uma criança, um menino ou uma menina, você pode vender essa criança para ter abusos, né? Abusos, você entendeu? 10 vezes no mesmo dia por 10 anos. Você imagina, ninguém consegue praticar sexo 10 vezes no dia. Essa criança é obrigada a praticar sexo 10 vezes no dia, com 10 pessoas diferentes, durante 10 anos. Então eles têm padrões de 8 a 12 anos, e eles ficam com essas crianças até os 18 anos, outras crianças eles ficam até os 20, 22 anos de idade. São muitas crianças. Você acha que eu tô falando besteira? Eu vou te dar um número aqui de estatística do Brasil. No Brasil somem uma média de 200 crianças todos os dias. São desaparecidas, só pode ser comunicado após o 3º dia, e isso fica no quadro de estatística, ou seja, não volta mais, não é criança que desaparece, ela volta. Isso vai dar uma média de 6 a 7 mil crianças por mês. Mais de 74 mil crianças no Brasil somem todos os anos. Brasil, vamos colocar os 120 países, aí é muito mais países que a gente tem no globo. Quantas crianças não somem para esse tráfego de exploração, meu Deus, para não falar a palavra, né? De relações com menores de idade, de abuso de menores de idade.
Então, assim, dá vontade de falar descarado, né, o que é. Isso é uma coisa nojenta que acontece e a gente precisa entender que nós cristãos precisamos nos posicionar contra isso. Primeira coisa, abortar todas as pessoas que te enviam pornografia, fugir. Aliás, cristão, para ser cristão de verdade, nem deveria consumir pornografia, né? Mas é uma coisa que não é falada nos púlpitos das igrejas, não é batido, não está dentro do tema discipular na igreja, e às vezes choca muito. Uma vez eu peguei um link, Uber, e nós temos esse relatório, eu tenho aqui no celular, mas não vou abrir porque não vai dar tempo, e nós mandamos para alguns pastores nos ajudar para mandar um link para a congregação, para dizer se eles consumiam pornografia, quanto tempo consumia pornografia, quantos anos eles não eram libertos disso, se eles voltavam invariavelmente para esse pecado, porque é um pecado que está dentro do psique da pessoa, então é uma explosão hormonal, ele quer sentir aquele prazer de novo, e a gente ficou assustado com as coisas que a gente leu. A gente não só leu que muitos cristãos consumiam pornografia e estavam participando de ministérios, mas como pessoas que praticavam incesto dentro da própria casa. E assim, foi nojento para mim ler tudo aquilo. Não veio o nome da pessoa, era anônimo, mas pra gente foi impacto. A gente ainda tem esse relatório ainda guardado, e a gente ficou de fazer uma matéria sobre isso, tá? Por que eu tô passando essas coisas para vocês? Para entender que nós, cristãos, precisamos nos posicionar contra a pornografia, sim, contra a imoralidade no seio da igreja. Devemos afastar esse tipo de coisa. Tá? E nós devemos falar sobre isso incansavelmente. Da mesma forma como a gente expressa o amor de Deus nos púlpitos das igrejas, nós devemos também expressar a ira de Deus. Deus é um Deus irado. Nenhum atributo de Deus, você vai estudar isso na nossa matéria de teontologia mês que vem, lá no Instituto Bíblico Discipular, tá aqui, ó, Instituto Bíblico Discipular. Hilber, mostra a camiseta aí também, ó. Hilber tá bonitão ali, ó. Ele legal, ó. Você pode acessar aqui nesse link, Instituto Bíblico Discipular, tem uma academia de teologia lá para você, com os cursos também do Papo com Deus, ou você pode acessar o site do Papo com Deus também para você fazer os nossos cursos lá gratuitos. Então a gente precisa se posicionar, ministrar isso na nossa igreja, explicar a grande desgraça que é a pornografia dentro do seio da igreja. Você está traindo a sua esposa, você está manchando o corpo de Cristo, está trazendo pecado para dentro do corpo, que se você é um membro do corpo, se você se suja, você está sujando o corpo. E nós devemos prezar pelas vestes da noiva. Quer falar alguma coisa, Hilber? Então, como você falou, é um assunto no qual nós devemos nos posicionar fazendo o básico, deixando de consumir todo esse tipo de conteúdo e mais, tá? Não só tipos de conteúdo que há essas imagens explícitas maiores de 18 anos, mas conteúdos que servem de gatilho para você entrar nesses sites impróprios. Exemplo, você tem TikTok. Óbvio, TikTok é para todas as idades, entre aspas, é um aplicativo para menores de 18 anos. Mas você vai ver coisas ali que vai te estimular a procurar outros tipos de conteúdo. Então, observe bem do que vocês estão consumindo, observe bem o que vocês estão observando na tela do celular e cuidado com o gatilho, que nós somos bombardeados 24 horas com estímulos que vão te levar a buscar esse tipo de conteúdo. E buscando esse tipo de conteúdo, como o Max falou, você vai acabar financiando esse tipo de crime que foi mostrado no filme. Maravilha. Olha só, para a gente terminar, presta atenção nessa estatística, Hilber, que nem eu sabia, acabei de pegar aqui agora. Estatísticas da ONU, tá? O número de desaparecimento de crianças no mundo inteiro vem se elevando a uma taxa de 10% ao ano. É uma crescente. Nós estamos vivendo numa era de tecnologia, de drones, de câmeras de monitoramento, biometria facial, tudo. Como que está só subindo o índice de crianças que desaparecem? Deveria estar diminuindo. Se o número da população parou, não é que não está subindo, mas está numa ordem de crescência, ela está crescendo bem menos que cresceu nas últimas décadas. Por que a gente continua assumindo? Porque o desejo ávido por prazeres, principalmente com menores, tem aumentado muito. E olha o que a ONU vai dizer. Segundo a Organização das Nações Unidas, estima-se que mais de 1 milhão de crianças são desaparecidas todo ano. Olha o número, 1 milhão de crianças desaparecem. Muito provavelmente, boa parte delas para tráfico sexual e tráfico de órgãos. Então, irmãos, isso aqui é sério. Se você puder, assista o filme, leva a sério a nossa obrigação como cristão.
era o mínimo que a gente deveria fazer. Uma vez que Cristo deu a vida dele por nós devemos dar a nossa vida por ele, no sentido de não fazer aquilo que eu quero, mas fazer aquilo que Cristo quer, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém? Você pode também se afiliar a algumas ONGs, instituições, e ajudar e apoiar essa causa onde você estiver. É um filme muito bonito e eu gostaria de indicar para vocês. A despeito de pessoas, jornalistas de esquerda que vão falar mal, falar que é uma teoria conspiratória, lá eles denunciam homens de grandes mídias sociais que estão envolvidos, políticos, eles falam disso no final do filme. Aliás, se você assistir o filme, fica até o final, ele fala daqui 2 minutos e meio eu posso falar. Eles não podem falar no meio do filme algumas coisas, então eles esperam terminar o filme e pós-sessão eles passam um vídeo ali de 2 minutos e meio do Jim Caviezel fazendo um apelo para vocês, amém? Eu fiz a minha parte, comprei alguns ingressos para que algumas pessoas pudessem assistir, eu sugiro que você também faça o mesmo, como cristão, amém? Espero que essa palavra encontre aí no seu coração um lugar para a gente levar bem a sério essa questão. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.